Hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu resolvi a SSS do ranking interno do CTF-BR. Foi uma questão feita pelo Pimps e estava bem legal de fazer. Foi bem trabalhosa, mas deu para resolver depois de uns 3 dias. Então eu vou mostrar como é que eu fiz para resolver essa questão. Então vamos lá para a resolução. Mostrar primeiro como é que a questão funcionava. Então, você tinha essa página web aqui. Você mandava um arquivo Python. Vou mandar aqui só um print ou mais um, só para vocês verem como é que funciona. Clicava no upload. Aqui aí o servidor gerava uma imagem em Docker. Tem aqui todos os comandos que ela utilizava. Copy, cmd, pronto. Tá vendo que esse copy aqui está utilizando o nome do arquivo. E esse aí vai ser o ponto de exploração. Então, primeiro a imagem fazia o build da imagem e depois fazia o run aqui embaixo. Você pode ver aqui a saída do código Python, né? Então, eu demorei uns 2 dias nessa parte aí tentando fazer funcionar, mas eu não consegui. Eu só consegui depois que, no mesmo dia que ele colocou o arquivo de tarde, eu consegui terminar a questão de noite. Então, esse aqui é o código do servidor. Então, esse aqui é o template que estava naquela parte ali da página web que estava sendo rodada. Então, basicamente, o que ele fazia? Isso aqui é o código da página web, né? Então, tem essa função aqui, upload file, que, no caso, ele ia tentando subir, né, o arquivo. Eu vou mostrar só as partes importantes. Cadê? Essa parte aqui, ó. Então, o que é que ele fazia? Ele tentava salvar o arquivo no diretório aqui, o nome do arquivo que você escolheu, né? Então, e depois ele mandava aqui o run sandbox e nesse run sandbox era onde ele realmente chamava o docker build. E cadê aqui? Ó, o nome do arquivo, file name, era utilizado no Dockerfile template. Então, o nome do arquivo que você colocou ia ser colocado nessa variável aqui. Então, depois que ele fazia aqui o build, se desse tudo ok, depois ele fazia o run aqui, né? E se der ok não, se depois que rodasse ele rodava outro comando, todo jeito, né? Então, cadê? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que fazia o bypass dessa parte aqui de web. Então, basicamente, o que você precisava passar como nome do arquivo, por exemplo, você colocava aqui, ó, tem um copy. Aí, no caso, você colocava um ponto e outro ponto. Esse é um comando válido para o Dockerfile, que ele vai copiar todos os arquivos que estão no diretório onde está sendo feito o build para a pasta de destino aqui para a pasta acho que é o workd do Dockerfile. Então, no caso, ele seria copiado para todo o TMP, né? Então, esse era o primeiro bypass que você precisava fazer. Aí, nessa parte aqui, você ia colocar todos os comandos do seu ataque. E, para terminar esse exploit aí na web, você precisava colocar aqui esse jogo da velha no final, para poder ficar mais ou menos assim, ó. Tem um comando válido aqui, aí que vai ter todo o seu payload e no final aqui você ia comentar. Porque, por exemplo, no começo eu estava tentando fazer um ataque mais ou menos assim. Vou fazer assim. Aí eu tentei colocar sei lá, um copy, coloquei o jogo da velha no final. Sendo que isso aqui não é válido para o Dockerfile, porque o comentário ele só vem no começo da linha. Então, se você já tivesse isso aqui, aí você já tinha um payload válido. Se você fizesse isso aqui, ó, já tinha um payload válido. Então, essa aqui era a parte que você podia entrar para poder fazer o ataque, né? Fazer esse ataque web. Então, eu vou mostrar aqui mais ou menos como é que funcionava o ataque no Docker, ou no RunC, que é chamado esse ataque. A minha sorte foi porque eu tinha lido esse artigo aqui do Dragon Sector logo quando eles lançaram, foi dia 13 de fevereiro. Então, eu já tinha lido, sendo que eu não tinha implementado, né? Eu só tinha mais ou menos uma ideia do que precisava ser feito, qual era o objetivo, né? Era você escapar do container Docker.
Então, esse blog post aqui do Dragon Sector mostra algumas coisas que eles tentaram para poder fazer isso funcionar, né? E eles não liberaram o código do exploit assim que eles descobriram. Eles deram, acho que uma semana. Tem aqui falando. Eles deram mais ou menos uma semana, eu acho, para esperar o pessoal consertar e atualizar, né, as engines do Docker para ninguém estar vulnerável a isso. Então, ele mostra aqui que algumas das coisas que eles tentaram mexer com essas funções aqui do Linux, o capability, o seccomp, namespace e cgroups. Então, assim, eles falaram que se alguma dessas funções estivesse desabilitada, que você poderia desabilitar passando, deixa eu ver aqui, passando essa opção na linha de comando, você facilmente conseguiria escapar do container. Mas, no caso, eles tentaram fazer só usando as configurações padrões de segurança do Docker. Então, aqui mostra essa parte aqui do blog, mostra as tentativas, né, que eles fizeram, o que é que eles tentaram atacar. Tentaram atacar o proc pygmem, todos esses arquivos, né, do proc, os arquivos virtuais aí do proc. Então, aqui no final, mostra como eles realmente conseguiram fazer esse ataque. Então, eles tentavam fazer meio que o proc self-ex, que é o que segura essa referência para o host do Runc, o Runc ele é tipo um comando para poder fazer startar o container, fazer esse tipo de coisa. Então, tem até um projetinho aqui. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Ele é uma linha de comando para poder fazer você startar esses processos, né, de container. Ele não é só usado pelo Docker, tem outros containers que também utilizam o runc, mas como o Docker é mais utilizado, a galera meio que focou nisso, né, mas eles usavam o runc, estavam vulneráveis a esse exploit. Então, deixa eu ver aqui. Então, basicamente, o que é que você precisava fazer? Você precisava injetar nesse proc self-ex um binário que fosse executado. Você meio que sobrescrevia ele. E quando... Assim, ele tinha, na verdade, ele tinha dois tipos de ataque, né? Tem um tipo de ataque, você sobrescrevia ele. E quando alguém entrasse, rodasse algum comando, por exemplo, um docker exec alguma coisa, esse arquivo seria sobrescrito quando alguém fizesse docker exec. Então, essa foi uma das abordagens que eu usei. Passei muito tempo tentando fazer ela funcionar, sendo que depois eu vi que realmente não funcionaria dessa forma, porque em nenhum momento não teria ninguém para rodar o Docker exec. Então, eu acho que o Pips também soltou uma hint nisso aí lá no canal, falando que tinha dois tipos de ataque, né? Então, não era o ataque que você fazia dessa forma. Então, tinha outro tipo de ataque, que era usando bibliotecas compartilhadas. Então, você meio que fazia um exploit no libseccomp e colocava o seu payload lá. Então, quando a imagem estivesse sendo construída, você conseguiria deixar a imagem com um backdoor e assim que ela fosse rodada, o seu exploit já estava rodando. Então, teve outro blog post que eu achei, que é thisTwistlog.com, que ele dá uma explicada bem legal sobre como é que funciona, né, no Lancet, o ProcFS, o sistema de arquivo do Proc, a vulnerabilidade aqui. Eu vou deixar os links aí no vídeo para vocês lerem depois. Mas basicamente está aqui o que eu falei, né? Você consegue ter acesso ao runc aqui do host. Então, tem aqui um vídeo mostrando como é que era feito o primeiro tipo de ataque que eu falei, que alguém precisava conectar com um Docker exec, se eu não me engano. Deixa eu ver se é esse. Acho que não, acho que já... Deixa eu ver. Pronto, aqui ele já mostra o primeiro ataque, como é que funciona. Então, mostra aqui a versão do runc. Aqui ele roda a imagem. Se eu não me engano, deixa eu ver. Pronto, aqui ele tá usando aquele primeiro exploit que eu falei, que fica rodando
num loop infinito até alguém entrar com o Docker exec aqui, ó. E quando ele entra no Docker exec, você consegue sobrescrever o runsay, e com isso você... Tá para rodar aqui de novo. Ó, assim que foi rodado o Docker exec, o runsay foi sobrescrito aqui. Você meio que fica fazendo for, olhando esse endereço de memória, qual deles tem um acesso realmente ao runsay. Quando você conseguir essa memória, você vai sobrescrever aqui, né? Então, assim que... E você só consegue sobrescrever depois que esse processo aqui tiver acabado, porque senão vai tá como um arquivo... Vai estar bis, senão você não consegue sobrescrever porque está sendo utilizado, né? Então, assim que esse processo aqui acaba, você consegue essa sobrescrita. Então, aqui você já tem... Aí, no caso, eu acho que ele não estava... no caso, ó, dá pra ver aqui que ele sobrescreveu, né, o arquivo do Lancier. Então, no caso, ele não fez nenhum exploit aí, era só como prova de conceito mesmo. Então, assim, esse foi o método que eu gastei muito tempo tentando, sendo que depois eu percebi que não era. Então, aqui eu continuei lendo o blog post e percebi que tinha o segundo método de ataque nesse próprio blog post. Então, foi o que eu utilizei, né? Então, tem... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem essa prova aqui de conceito do Keck, que joga no Dragon Sector, inclusive. Então, ele mostra aqui ó, que você faz um Docker build com os arquivos que tem aqui, faz o Docker run e com isso. Nesse exploit aqui que ele fez, ele só fazia sobrescrever o Docker run C, colocava só algum string qualquer. Um stage 2 aqui, ó. Pronto, ele só fazia colocar esse string aqui no final do run C. Então, esse foi o primeiro exploit que eu achei, então eu fui rodar, eu ainda tentei fazer. No caso, esse stage 1 aqui é o que realmente sobrescreve o próprio self-exec, o exe. E tem aqui, ó, você lê o arquivo aqui, e aqui ele tenta... Não, essa parte não. Aqui ele só passa o conteúdo. E aqui ele executa, ó, o stage 2. Então, essa aqui foi a prova de conceito que eu achei para poder atacar. Então, quando eu utilizei esse primeiro arquivo aqui, ele funcionou. Então, eu vou mostrar aqui como é que é o código no exploit. Né? Eu vou mostrar aqui esse Dockerfile. No caso, ele estava instalando a libsecomp. Esse aqui já é o segundo tipo de ataque, que ele faz em cima da biblioteca compartilhada. Cadê? Ele coloca aqui ó, o proc self-exe no entry point, e você coloca esse entry point como realmente o entry point do Dockerfile. Então, esse aqui vai ser rodado assim que a imagem for rodada. Né? Então, você já consegue ter acesso a esse link simbólico aqui. E esse link simbólico ele vai ser construído pelo libsecomp, se eu não me engano. Deixa eu só achar aqui a parte que faz esse entry point. Aí no caso está no stage 1. Então, aqui ele abre o arquivo e aqui ele sobrescreve nessa parte aqui. Pronto. Então, pronto. Aí aqui tem o Dockerfile que ele utiliza para poder fazer esse ataque. Ele meio que constrói aqui instala, né? Baixa a libsecomp. Aí no caso ele baixa o stage 1, coloca aqui no root. Depois ele roda esse arquivo aqui, ó. Ele coloca o stage 1 nesse source API. Creio eu que seja um arquivo do libsecomp, né? E quando ele faz esse build, ele vai rodar esse código que está no stage 1 aqui, que foi transferido para esse arquivo do Source API. Então, quando isso aqui for construído, você vai ter o seu exploit, vai estar lá no meio desse código. E depois ele adicionou o stage 2, que é o exploit em si, que no caso dele, eu já utilizei o exploit de outra pessoa para fazer nele, que ele até ele mostra aqui ó, nesse blog post, que foi o exploit dele mesmo. Então,
Esse run at link foi mais ou menos o que o outro exploit fazia no Stage 1, então é mais ou menos a mesma coisa. E aqui no Stage 2 seria isso aqui. Aí nesse arquivo C, ele realmente sobrescreve o run C. E, cadê? Pronto. Esse aqui, você vai baixar esse arquivo do seu computador e você vai colocar o que você quiser aqui, né? No meu caso, eu coloquei uma shell reversa para o meu computador. Então, vou mostrar aqui como é que estava. Coloquei só uma shell reversa, meu IP e a porta, né? Então, eu baixava esse arquivo do meu servidor para a máquina lá. Isso tudo pelo Dockerfile. Eu baixava todos esses arquivos pelo Dockerfile. Então, o ponto de entrada desse ataque, vou mostrar aqui para vocês como é que ficava. Isso aqui, ó, vocês podem ver aqui o ponto. Aí eu instalava o curl, porque eu usei para baixar os arquivos dele, né? Coloquei isso aqui para debugar. Fui colocando aqui a Elite Secomp, instalei igual aquele exploit que eu mostrei no começo, que é do cara do Dragon Sector. Aí coloquei outro debug aqui. Baixei o novo RunC, que vai ser sobrescrito. E aqui é o stage 2, que vai ser stage 2, que vai rodar aqui e sobrescrever o RunC com o meu arquivo, né? Então, depois disso eu vou compilar o stage 2 aqui e que faz o build, né, do libsecomp. Aí eu coloco aqui o endpoint. Isso aqui eu estava colocando mais para debugar também, porque eu estava tendo erro para ler o arquivo. Aí eu fiz isso aqui. E aqui eu coloco o link simbólico, né? Aí eu também baixei um arquivo .py para colocar lá no código, porque eu não conseguia editar essa parte aqui, ó, do CMD Python 3 .py. Então, de toda forma, isso aqui ia ser executado. Então eu coloquei só para não dar nenhum erro no build, para poder completar realmente o build. E aqui eu coloquei um script finish. Aí nisso aqui eu coloquei também um endereço ngrok que estava rodando no meu servidor. E coloquei dessa forma aqui com formato para ficar mais fácil, porque como eu não estava fazendo essa questão no mesmo dia, eu estava reiniciando esse servidor, então assim ficava mais fácil de eu poder atualizar esse ataque. E outra coisa interessante, que é um bypass que você precisa fazer nessa primeira parte do web, é que você não pode utilizar o barra aqui, porque senão esse barra vai ficar no nome do arquivo. Então, você precisa encontrar uma forma de bypassar quando você salva o arquivo e, ao mesmo tempo, deixar isso sendo um comando válido no Dockerfile. Então, eu fiz um replace aqui no barra por um contrabarra x2f, que é a mesma coisa que um barra, sendo que quando ele for salvar o arquivo, ele salvaria com esse conteúdo, então ele não reconheceria isso como uma barra normal. Então, mas no Dockerfile ele reconheceria, tipo, se tava isso aqui, ó, quando eu mandasse, quando ele roda esse run aqui, faz um bash, se eu não me engano, então ele transformava, fazia o escape realmente, transformava isso aqui numa barra, então ficava tranquilo para rodar esse ataque, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que realmente funcionou o ataque. Então eu vou colocar esse script também para vocês poderem ver como é que eu fiz. Não vou explicar muito não, porque ele é meio grande, mas meio grande assim, né? Porque tem várias partes, tem um arquivo em C aqui, tem outro arquivo em C que tem um exploit realmente, tem um arquivo do shell script aqui. Aí tem também o code, que isso aqui não é importante, é só para poder rodar. E aqui o exploit em si, né? Então, deixa eu mostrar aqui meu terminal. Meu terminal estava rodando, o servidor ngrok. Vou até atualizar aqui o script para poder rodar. Estava aqui escutando a porta do servidor para poder receber a conexão reversa, quer dizer. E aqui eu colocava para rodar o script. Então, aqui estava sendo feito. Agora, assim, ficou bem demorado esse script. Ele estava demorando, sei lá, acho que 15 ou 20 minutos para poder rodar completamente. Então,
Eu tive que usar também o cache do Dockerfile, que ele é feito no servidor lá do Pimps, então eu não poderia ficar mudando esses comandos aqui, porque toda vez que você muda, ele já constrói outra imagem por cima. Então, eu tinha que ficar utilizando a mesma coisa para poder utilizar o cache lá no servidor. Então, se eu quisesse, se tivesse alguma parte que eu tivesse mudado, por exemplo, se eu tivesse mudado esse arquivo aqui, o stage2, aí eu fiz uma forma de colocar como se fosse um versionamento aqui, só para poder fazer o build de tudo, dessa parte aqui que foi modificada para baixo. Então, isso aqui eu ia utilizar o cache já lá do servidor, e isso aqui embaixo ia ser tudo rodado novamente. Então, agora eu vou mostrar aqui o script funcionando para vocês. Espera aí. Como é que funciona o exploit? Como vocês podem ver, já é 8 horas da manhã, comecei a gravar o vídeo de 2. Então passei a noite toda tentando fazer isso. Não é brincadeira, é porque não tava pegando não o payload, tava tomando timeout, eu pedi pro pessoal resetar lá. E eu vou ver agora se tá funcionando, né? Então, vou deixar rodando aqui. Eu percebi que eu não tava recebendo a shell reversa porque meu IP tinha mudado. Eu tive que mudar uma configuração do roteador aqui. Então, vou tentar de novo agora. Deixar rodando aqui o script. A gente já rodou. Deve estar com cache aqui. Eu vou mostrar aqui o vídeo por enquanto que o script está rodando, que mostra como é que o ataque funciona, como esse cara que fez o ataque, foi o mesmo ataque que eu estou fazendo, né? Ele está escutando aqui com a porta para achar a reversa com o Netcat. Aí isso aqui ele colocou esse conteúdo no arquivo do servidor, né? E vai rodar o container. Então, pela shell reversa aqui, você vai conseguir ler esse arquivo que está no host. Olha, ele sobrescreveu aqui, ó, o lancei. Pronto, já conseguiu ler o arquivo. Então, vamos voltar aqui para ver. Mas vai demorar bastante, eu provavelmente vou deixar o vídeo passando mais rápido, que vou dar uma cortada e deixar no final. Então. Mas antes disso eu vou falar aqui, ó. Ele fala aqui como é que funciona, são 4 etapas, né? Ele bota o processo para carregar a biblioteca do libcconf, aí vai transferir essa execução, né, nesse stage 1 aqui, que eu tinha mostrado para vocês antes. E depois esse stage 1 vai abrir o binário e para a leitura, né, através do proxy self-exec. Aí vai criar esse file descrito aqui. Deixa eu ver se tem nessa parte aqui do código mostrando. Pronto, ó. Ele fala aqui, ó. Vai criar um file descrito proxy self-fd e o file descrito do assim. Então, vai ser essa parte aqui, ó, da função. Ele vai passar esses dados aqui pro buffer, que é essa variável aqui. Aí a terceira parte é que essa função vai chamar o exec aqui, chama aqui, ó, e depois vai falar que o processo não está mais rodando o binário do Nancy, aí vai sobrescrever, né, por esse file descrito aqui, e com isso você vai ter sobrescrito o Nancy. Aí você já consegue rodar o seu payload. Pronto, ó, aqui já conseguiu rodar. Vou mostrar primeiro o output aqui do arquivo. Isso aqui ele foi baixando, fez o build do libcconf, né? Usando aquele payload que a gente tinha colocado junto. Cadê? Pronto, fez aqui meio. Ó, aqui já aparece o conteúdo do Stage 1 aqui. E aqui aparece o conteúdo do Stage 2. Então, meu script estava pegando ontem, sendo que eu nem percebi que estava errado, porque eu estava com...
eu tava sem a shell reversa funcionar e eu não tava recebendo, não percebi que meu IP tinha mudado. Aí tava sem funcionar por causa disso e deveria ter funcionado. Então, é, mesmo ele rodando aqui, ó, Docker Run retornou o status 125. Eu tô aqui, ó, com a shell aberta na outra terminal, né? Então, ela é meio limitada, tem alguns comandos que funcionam, que é printf. Pronto. Aqui tem todas as variáveis aqui do ambiente. Ô, gente, cadê a flag? Ele removeu? Ah, tá aqui. Pronto. E aqui você terminava a questão. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.